fim de semana de clássico. Boa noite, bem-vindos ao Raio-X Sporting. O programa de hoje é naturalmente dominado pelo empate que manteve a distância dos Leões de 10 pontos para o Futebol Clube do Porto. O Sporting foi ao Dragão e regressou de cabeça levantada a Lisboa. Os Leões empataram com o Futebol Clube do Porto e mantiveram a distância de 10 pontos sobre os azuis e brancos. O pós-clássico prosseguiu com intensidade, também fora das quatro linhas. As declarações de Sérgio Oliveira e a recusa de Francisco Conceição em cumprimentar Pedro Porro marcam pela negativa a partida da 21ª jornada da Liga Portuguesa. Comportamentos que vão estar em análise neste Raio-X Sporting. Na linha da frente, na defesa da centralização dos direitos televisivos do futebol português, o Sporting vê agora finalmente a medida avançar com o aval do Governo, depois do Conselho de Ministros no final da semana passada. O modelo avança até 2028-2029. Miguel Braga comenta o projeto revolucionário para o futebol português, assim definido por Pedro Proença. Temas dominantes do Raio-X Sporting de hoje, com o Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Boa noite, bem-vindo, Miguel. E também Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença, os três vão estar connosco a partir de casa. Boa noite também aos três, mais uma vez. Bem-vindos a este Raio-X Sporting. Miguel, o Sporting anunciou hoje a renovação de contrato com a atleta Oriol Dongmo, uma das mais cotadas atletas da atualidade a nível nacional. Que renovação, aliás, que peso é que tem esta renovação para o Sporting, tendo em conta que estamos a falar de uma atleta que é candidata a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos? Diria que, obviamente, o Sporting está muito satisfeito com esta renovação, até porque a Oriol é a nossa atleta desde 2019 e é a recordista nacional do lançamento do peso e é detentora também da melhor marca mundial do ano. E eu diria que é uma das nossas grandes esperanças já para os próximos europeus de pista coberta que se realizam, se não estou em erro, começam na quinta-feira, e também uma das grandes esperanças para uma medalha nos próximos Jogos Olímpicos. Diria que é uma atleta que espero que venha ainda a dar muitas alegrias tanto ao clube como ao país. Manuel Fernandes, boa noite mais uma vez. Sérgio Oliveira, no final do clássico, disse que para o Sporting empatar no Estádio do Dragão era como conquistar a Liga dos Campeões. Francisco Conceição, no final, recusou-se a cumprimentar Pedro Porro. Pergunto-lhe se acha que os adeptos do Futebol Clube do Porto se revêem neste tipo de comportamentos. Boa noite a todos, boa noite André, boa noite aos sportinguistas lá em casa. André, eu nunca dou importância a quem não tem importância. E, portanto, um ignorante é sempre um ignorante. E, portanto, isto foram declarações horríveis de uma pessoa que não respeitou o historial de um grande clube como é o do Sporting. Mas eu, nessas coisas, já estou habituado. Não é a primeira vez e nem será a última que tomam estas decisões. Quanto ao miúdo o Francisco Conceição, nós os pais somos os ídolos dos filhos. Por isso, nada me admira nesta reação. Eles tentam imitar-nos e, portanto, Francisco é um miúdo com um talento muito bom, é um miúdo que tem um futuro à sua frente e tomar estas decisões não lhe fica bem, mas isso não sou eu o pai dele é que tem que o retificar. Muito bem, Pedro Azevedo, boa noite também, mais uma vez. Voltamos aqui a declarações no pós-clássico. Sérgio Conceição disse no final em conferência de imprensa que o árbitro que esteve enquanto vídeo-árbitro, Artur Soares Dias, é que devia ter estado dentro de campo, sendo que este árbitro, Artur Soares Dias, esteve num Braga-Porto para o campeonato, que também motivou fortes queixas por parte do Futebol Clube do Porto. Criticou veementemente a arbitragem de Artur Soares Dias nessa partida. Como é que tu olhas para esta consideração do técnico do Futebol Clube do Porto? Bom, boa noite. Antes de mais, boa noite a todos. André, em relação à questão, e podendo ser um bocadinho tendencioso,
Na minha opinião, o João Pinheiro terá sido provavelmente o melhor elemento em campo. Portanto, dizer que deveria ter sido o Artur Soares Dias a arbitrar acabou por ser completamente irrelevante e não fez qualquer sentido sequer mencionar esse facto após o jogo. Como referi aqui no Sporting TV no dia da nomeação, o João Pinheiro ter feito uma época a um nível bastante elevado, teve um desempenho muito bom neste jogo, apesar da sua relevância e do enquadramento que se criou em torno do mesmo. Na minha opinião, justificou plenamente a confiança do Conselho de Arbitragem. Muito bem, obrigado aos três por estas respostas rápidas. Iniciamos agora o Raio X Sport. E começamos a análise dos temas da atualidade de Sporting com a apresentação ontem do relatório de contas da Sporting SAD dos primeiros 6 meses da temporada, relatório, Miguel, do primeiro semestre, marcado por um prejuízo de 6,9 milhões de euros, um decréscimo também, nomeadamente das receitas, na transação de jogadores, tudo relacionado com, segundo a Sporting SAD, com o impacto da Covid-19, que ajuda a explicar estes resultados. Mas também se verificou neste relatório de contas uma descida dos custos operacionais de cerca de 24% e também do passivo de 6,8 milhões de euros, sendo que este foi o terceiro semestre consecutivo em que a Sporting SAD apresenta aqui uma redução do passivo, e este naturalmente também é um dado muito significativo. Sendo que a pandemia continua a afetar as contas do Sporting, como todos os clubes, pergunto se já existe nesta altura uma perspectiva para a inversão desta tendência com as circunstâncias que vivemos neste momento, também com o horizonte em termos de vacinação no país que já está definido. Existe alguma perspectiva nesse sentido? André, acho que devemos começar por analisar este relatório e perceber que, se não tivesse sido feito o esforço de consolidação a partir de setembro de 2018, o Sporting, apenas do ponto de vista financeiro, obviamente, muito possivelmente não teria conseguido sobreviver a esta pandemia. Por outro lado, se não tem acontecido a pandemia, já teríamos atingido o chamado break-even operacional, ou seja, as receitas já cobriam os custos, tirando obviamente as transações dos jogadores, o que reforça que o modelo definido pelo Sporting foi no fundo o correto, o modelo de aposta na formação, de tentarmos ter um clube sustentável e um clube de futuro. Eu acho que também devemos realçar ainda que desde a época 18-19 a redução salarial estrutural do clube foi de cerca de 16 milhões de euros quando comparado com o orçamento atual. E no fundo, este é o tal caminho de transformação do Sporting num clube com futuro, num clube sustentável, num clube que não precise de entrar em loucuras época após época e que faça o seu caminho, como disse anteriormente, baseado na formação de homens, obviamente, e de atletas. Sobre estas contas, obviamente, a razão principal pela qual nós apresentámos prejuízos foi o mercado atípico de inverno, apesar das vendas de Vendel e da Cunha, se não estou em erro, e obviamente da quebra nas receitas operacionais. E para termos uma noção, a estimativa apenas para este semestre dessas quebras operacionais é de cerca de 9 milhões de euros, o que, se não tem existido, enfim, não teríamos tido prejuízo, e por isso eu acho que, como disse, estamos no bom caminho. É um caminho de consolidação do clube e algo que demora tempo, mas que obviamente estamos a conseguir. E mais uma vez é a tal prova de que é possível fazer mais com menos. Esta redução que dizias de cerca de 16 milhões de euros em apenas 3 anos é significativa, e mesmo gastando menos é possível fazer mais, e o Sporting está a fazer mais. Sim, porque o dinheiro e estes investimentos no futebol, ao serem feitos, têm que ser bem feitos, porque muito rapidamente o caminho pode ir para o outro lado, não é? Basta termos e nós há relativamente pouco tempo passámos por essa tentação, não é? De querer ganhar tudo de uma vez, e depois, se as coisas não correm bem, obviamente há uma fatura muito grande a pagar. E o caminho do clube tem que ser outro, e tem que ser aquele escolhido por esta administração, e que penso que está dentro e está no âmago de todos os sportinguistas, que é vermos equipas recheadas de jovens e de valores da nossa formação.
Uma equipa recheada de jovens da formação, foi também essa equipa que se apresentou no Estádio do Dragão e que garantiu um empate na 21ª jornada. Conferimos, por isso, a tabela classificativa do campeonato nesta altura, com o Sporting a manter-se no primeiro lugar com 55 pontos, portanto, mais 10 do que o Futebol Clube do Porto, que, no entanto, deixou de ser o segundo classificado, caiu para o terceiro lugar, depois da vitória do Sporting de Braga, que tem agora uma desvantagem de 9 pontos sobre o Sporting. O Benfica, depois também de um resultado já apurado esta noite, um triunfo da formação encarnada por 2-0 sobre o Rio Ave, tem nesta altura 42 pontos, está no quarto lugar. No quinto lugar está o Paços de Ferreira, com 38. Na sexta posição está o Vitória de Guimarães, com 35. E na sétima posição está o Santa Clara, próximo adversário dos Leões, com 28 pontos. No final deste clássico, Ruben Amorim elogiou a organização defensiva do Sporting. A nota, todos os jogos são um exame, mas diria que defensivamente bem. Bem na construção perto da baliza, em certos momentos. Nota positiva. Uma nota mais baixa na capacidade de chegar ao último terço, que é normal pela nossa juventude. Nós temos que levar a bola mesmo até lá, já o disse na flash interview, é um jogo um pouco diferente. Estamos com pouca capacidade de ter que jogar longo, se não for na profundidade, a capacidade de ter a bola, e o TT está muito melhor nisso, está a crescer, mas o TT é júnior e vai crescer, e jogou contra o Pepe e o Mbemba, e portanto, em termos de análise, é analisar o jogo, sabendo que defendemos bem, saímos bem algumas das vezes, temos que melhorar na capacidade de ter a bola no último terço. Tivemos algumas bolas, alguns momentos, mas temos muito para melhorar. Agora eles têm, obviamente, defrontámos uma grande equipa, a Juventus sofreu aqui 2 golos, nós também arriscámos na construção, não sofremos, voltámos a não sofrer golos, temos 10 golos sofridos, estamos a construir uma equipa e depois o treinador tem que dar mais ideias à equipa para chegar lá à frente e teremos tempo para trabalhar isso. É bom para o crescimento dos jogadores. O Inácio, o Nuno Mendes com uma capacidade física muito grande, acaba o jogo de dificuldades, não tem nada a ver com o físico, tem a ver com a mente dos jogadores, são muito novos, jogos de grande intensidade. O ano passado jogava contra miúdos, agora joga com o Corona, e depois aparecia lá o Marega, e depois aparecia o Manafá. Portanto, é um crescimento, nós estamos a crescer, a jogar. Agora que eles fizeram um excelente jogo, um jogo muito adulto, muito consistente. E mais uma vez, voltámos a não sofrer golos, podíamos ter feito na oportunidade do Mateus. Temos muito a melhorar, mas parabéns aos jogadores, estou muito orgulhoso deles. Tivemos muito bem, quisemos sempre ganhar, e as substituições eram os jogadores que nós precisávamos, queríamos gente fresca, porque segurar resultados, isso não faz parte da nossa maneira de estar. Queremos sempre ganhar, e é difícil, mesmo nestes jogos, eu não vou estar a dizer uma coisa diferente a eles, porque depois, por vezes, não se ganha o jogo e transmite-se uma ideia diferente, e depois, no fim, não temos nada para nos agarrar. A nossa ideia é sempre a mesma, queremos ganhar, desta vez não conseguimos, é preparar bem o Santa Clara. E foi a análise de Ruben Amorim deste empate garantido pelo Sporting, que mantém os Leões, Miguel, a verdade é essa, como a única equipa invicta neste campeonato. Foi inclusive igualado um recorde do Sporting de invencibilidade de 1981 a 1982, do Sporting de Manuel Fernandes, e que depois perdeu esse recorde, portanto pode ser batido já nesta próxima jornada. Mas mais do que isso, pergunto se de facto o Sporting não ficou totalmente satisfeito com o empate. Isso foi muito falado até pelo técnico do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Até as declarações dos próprios jogadores azuis e brancos foram um pouco nesse sentido, que o Sporting ficou muito satisfeito, demasiado satisfeito com o empate no estádio do Dragão. Foi de facto assim ou não? De resto, como disse Ruben Amorim no final. O Sporting, cada vez que entra em campo, e o estádio do Dragão não é exceção com certeza, entra em campo para ganhar. E a nossa ideia era exatamente essa. E quem viu o jogo percebe que uma equipa que aos 93 minutos o guarda-redes segura a bola de um campo e lança com rapidez o contra-ataque é uma equipa que está a tentar ganhar o jogo. Da mesma maneira que quando é marcado um canto aos 93 minutos, querem perder tempo, marca-se o canto à maneira curta, fica-se ali a fazer aquelas coisas na bandeirola do campo. O Sporting não fez nada disso. Por isso a nossa intenção era, obviamente, ganhar o jogo. Não o conseguimos, mas também não o perdemos e continuamos invictos na frente. E já com o pensamento, obviamente, no Santa Clara, porque tem sido essa a mentalidade
seguida em todos os jogos e que estamos a fazer um esforço, obviamente, para que se continue assim até a final da época, até porque faltam 13 jogos, são 39 pontos e por isso faltam ainda muitos pontos para jogar. Os adeptos do Sporting estão naturalmente cada vez mais entusiasmados e por isso, a partir também do que estás a dizer, que ainda de facto há muitos jogos ainda pela frente, é quase uma volta inteira, se faz sentido ainda mais agora, nesta altura, mesmo que o Sporting tenha toda esta vantagem, 9 pontos, convém recordar sobre o segundo classificado, que agora é o Sporting de Braga, se faz sentido ainda mais reforçar aquela declaração do presidente do Sporting, Frederico Varandas, creio que em Barcelos, quando alertou os adeptos de que ainda havia um longo caminho e recusou, ou pediu aos adeptos para se deixarem de basófilos, a expressão foi mesmo essa, porque isso era, no fundo, foi no estádio do Bessa, aliás, isso era no fundo um alento para os rivais, para os dois principais rivais. André, quem é que não gosta de se sentir apoiado e obviamente que ao ver os adeptos e os sócios a apoiarem a equipa, só todos temos de ficar contentes e de sentir essa onda verde. Mas eu acho que isso não é o comportamento, ou pelo menos aquele que eu quero destacar, não pela positiva. Há certas pessoas que gravitam, que insistem em gravitar à volta do Sporting, que nada tem a ver com este Sporting atual, que têm um discurso completamente desalinhado com esse discurso do Presidente, mas também com o discurso do treinador e dos próprios jogadores. Ou seja, há toda uma estrutura que está a pedir respeito e humildade perante os adversários. Uma estrutura que tem a consciência que faltam 13 finais, que faltam 39 pontos em disputa e que faz alguma confusão que continuem a existir pessoas com essa necessidade de protagonismo que parece que não querem ver o Sporting vencer. E o Presidente reforçou essa ideia. São pessoas, enfim, que vão falar para os jornais sem muita necessidade de coisas que, volto a dizer, numa altura que, como tu disseste, que o Presidente do Sporting reforçou a necessidade de mantermos os pés assentes na terra, de não se entrar em fanfarronices, de não nos começarmos a convencer de coisas que não conquistamos. Todos esses alertas foram feitos, mas volto a dizer, pessoas que gravitam à volta do Sporting depois falam como se já tivesse alguma coisa ganha e a única coisa que nós ganhamos esta época foi a Taça da Liga. Faltam, como já disse anteriormente, faltam ainda 13 finais até a final da Liga Nós. Como já falámos logo no início deste raio-x, no final do Clássico, tivemos então a tal declaração de Sérgio Oliveira, tivemos o tal comportamento de Francisco Conceição ao recusar-se a cumprimentar Pedro Porro, também um alegado insulto ao Internacional Sub-21 espanhol, declarações também do próprio Sérgio Conceição no final da partida. O Futebol Clube do Porto não soube empatar nesta partida com o Sporting. Deveria aqui ter havido algum tipo de retratamento por parte dos responsáveis azuis e brancos, nomeadamente por este comportamento de Francisco Conceição no final da partida? Relativamente ao Sérgio Oliveira, acho que o Ruben Amorim já disse tudo e a resposta que ele deu não é preciso dizer absolutamente mais nada. Mesmo do Francisco Conceição, acho que o Pedro Porro disse, enfim, fez muito ruído a seguir, mas olhando para as imagens e vendo o que o Pedro Porro disse, percebe-se facilmente de onde está a razão. Mas o mais grave do que isso, e bastante mais grave do que isso, fez-me confusão o que se passou na sala de imprensa do Futebol Clube do Porto e depois, posteriormente, nos momentos posteriores. Ou seja, há um jornalista que faz uma pergunta ao treinador do Sporting, assinalando um facto verificável, assinalando um facto que qualquer pessoa que ponha o jogo para trás pode ir ver isso, que é, no fundo, a mola que existe no banco do Futebol Clube do Porto, que os obriga a saltar o triplo das vezes que saltou o branco do Sporting, e houve um jornalista que teve o trabalho de contar quantas vezes saltava um banco e outro, exatamente porque se tem falado nestas últimas semanas que os comportamentos dos bancos muitas vezes são formas de pressionar os árbitros, etc, etc, etc. E não fez essa contagem só para um banco, fez para não, os fez dois para os dois bancos, fez o seu trabalho, está num sítio onde é suposto a imprensa estar a fazer perguntas e o que se passou acho que foi tão deplorável que me faz alguma confusão sequer verbalizar estas coisas, porque um dos pilares da democracia é a liberdade de imprensa, é a liberdade dos jornalistas fazerem perguntas e não serem sujeitos a insultos e a tentativas de agressão, que desta vez acho que não existiu, segundo o que sei, foram apenas, entre aspas, insultos, vários. O Sindicato de Jornalistas diz que este jornalista que foi humilhado na sala de imprensa do Estádio do Dragão.
Teremos que perguntar ao sindicato. Volto a dizer, todas as pessoas viram o que é que se passaram, depois não viram o que se passaram porque as câmaras não estavam lá, e é sobre esses momentos que me choca como é que um assessor de imprensa insulta desta forma e dessa forma um jornalista, e que não só insulta na sala de imprensa, como vai insultar até ao carro dele, o que eu acho perfeitamente surreal com a estrutura do Futebol Clube do Porto, impávida e serena, a ver o que se passava. Acho que há certos senhores que estão convencidos que há uma cotada dentro do país e dentro do Estado de Direito. E não existe. E faz-me confusão que algumas entidades que gerem o nosso futebol não digam absolutamente nenhuma palavra sobre este facto, e ainda para mais poderia ser uma situação Uribe, ou seja, foi a primeira vez que deu uma cabeçada num jogador, não é? E por isso só leva um jogo de suspensão. Poderia ser essa situação, mas não é. Estamos a falar de alguém que eu fui fazer, enfim, fiz uma procura no Google, uma coisa simples. Escrevi o nome do senhor, Futebol Clube do Porto, e fui ver o que é que me aparecia. E desde 2009, pelo menos, que já há casos ou de tentativas de agressão, ou de insultos, ou isto, aquilo, aquilo outro. Também poderíamos pensar, lá estás tu, Miguel, isso foi uma coisa, foi uma coisa que já se passou há 10 anos. Então vamos ver uma coisa que se passou esta época. E eu vou ler o relatório do João Pinheiro que o Pedro estava aqui a elogiar. E acho que esta descrição do João Pinheiro diz muito, que é: no túnel de acesso aos balneários, dirigiu-se a mim de forma exaltada, proferindo as segundas palavras. É a segunda amarela ao Palhinha, C. reticências, tendo sido considerado expulso. E continua o árbitro. Após a ordem de expulsão, disse o seguinte: então vai para o P, dando murros e pontapés na porta do balneário da sua equipa de forma exaltada. Este jogo, onde este senhor fez isto, não foi há 2 anos, foi há 1 mês. Foi na meia-final contra o Sporting da Taça de Liga. E eu reforço a pergunta, estamos aqui a falar de um assessor de imprensa. E estamos a falar de alguém que, em teoria, deveria ter com a imprensa uma boa relação, uma relação cordial, ou pelo menos uma relação profissional. É o mínimo que se exige. Volto a dizer, o jornalista em questão não fez nenhuma pergunta ofensiva, mentirosa, tendenciosa, nada. Limitou-se a constatar uma coisa nos 2 bancos. O banco do Futebol Clube do Porto tem uma mola que os obriga a saltar muito. Acontece. Mas isto foi o que ele teve a contar e a ver em campo. E por isso faz-me a maior confusão que num país livre, num país democrático, que exista esta espécie de bullying a jornalistas que fazem perguntas que alguém acha incómodo. É completamente surreal. Estes são episódios que marcam o clássico no Estádio do Dragão. E eu pergunto aqui ao João Olivença. João, mais uma vez, boa noite. Como é que viste estas... começando aqui, talvez, pela declaração de Sérgio Oliveira no final do clássico, a tal declaração quando ele diz que para o Sporting empatar no Dragão é como ganhar a Liga dos Campeões. Boa noite, André, boa noite aos meus colegas e todos os adeptos do Sporting que nos estão a ver, e também que não são adeptos do Sporting e nos estão a ver. Vejo com pena, percebo as palavras de Ruben Amorim, realmente a Quente muitas vezes diz-se e fazem-se coisas que não se devem fazer. No entanto, nós não podemos esquecer, na minha ótica, que um capitão de uma instituição grande como a do Futebol Clube do Porto, que se rege por valores muito importantes e muito grandes a nível nacional, uma instituição grande a nível nacional e internacional, não pode ter um porta-voz que possa perder a cabeça desta forma, e na minha ótica, desrespeitando a equipa, o clube adversário, que é um clube também com história muito grande na Europa, muito grande também no nosso país, e desrespeitando colegas de seleção, porque ele também vai à seleção. Portanto, eu acho que o Ruben Amorim fez muito bem em desvalorizar, na minha ótica, o que Sérgio Oliveira disse e não alimentar, mas a mim não posso deixar de passar, dizer que achei que foi um pouco de falta de desrespeito pelos colegas, pela equipa, pelas instituições, pela própria instituição. Não diz aquele em título individual, diz aquele com o símbolo do Futebol Clube do Porto, representa uma instituição, tem a braçadeira, e não é isto que se pede a um jogador que é capitão. O Manel foi capitão, sabe disto, não é isto que se pede. Pede-se geralmente ao chefe dos bombeiros, quando há um incêndio, que mantenha a calma e que não ateie mais o fogo. Eu acho que faltou isso naquele momento ao Sérgio Oliveira, mas lá está. Momentos quentes todos temos, e eu acho que muito bem o Ruben a deixar essa mensagem. Certamente a próxima vez o Sérgio Oliveira terá um comportamento ao nível daquilo que é o valor do jogador que ele tem, e também o valor de ser capitão de uma instituição como o Futebol Clube do Porto, que é o mesmo que ser capitão de uma grande instituição, de um grande clube europeu. Nós não podemos esquecer isto, tal como o Sporting também é um grande clube europeu. Miguel, também depois deste clássico, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto queixou-se do tempo útil de jogo desta partida entre Porto e Sporting.
incompreensível, ou seja, mais uma vez, a realidade tende a desfazer a narrativa do Futebol Clube do Porto. O último clássico foi aquele que teve mais tempo útil de jogo dos 3 clássicos que o Sporting e o Porto já protagonizaram este ano. Ou seja, o Porto queixa-se dos penaltis. Vamos ver, foi a equipa que no ano passado teve mais penaltis, é a equipa que vai lideradíssima, a liderar, mas com uma grande vantagem, a liderar a tabela de penaltis também nesta época. Queixa-se dos amarelos, vamos ver, a equipa com menos amarelos. No fundo, eu acho que eles têm um bocadinho a mania da perseguição, mas depois acabam eles a perseguir, como vimos aqui a história do jornalista. Acho que não faz qualquer sentido. Acho que é mais uma tentativa de criar narrativas para se, de alguma forma, lançar areia para os olhos das pessoas para não vermos a realidade que está à frente de todos nós. Manuel Fernandes, voltando aqui a esta questão do banco do Futebol Clube do Porto, na antevisão à partida, Sérgio Conceição mostrou-se preocupado com os gritos, foi um tema muito abordado ao longo da semana, mas depois durante esta partida, e tivemos a tal contagem que pelos vistos se verifica, do número de vezes que o banco do Futebol Clube do Porto se levantou para protestar com as equipas de arbitragem, é algo que também tem vindo a ser falado muitas vezes neste campeonato nacional. Pergunto-lhe se de facto, até da sua experiência como treinador e jogador, se é algo que condiciona, e já posso também fazer a pergunta ao Pedro rapidamente, se é algo que condiciona o trabalho das equipas de arbitragem. Totalmente. A intenção é precisamente essa, é condicionar as equipas de arbitragem ao quarto árbitro através desse levantamento e então levantam-se todos em simultâneo. Aquilo se calhar é treinado ali durante a semana, porque uma das coisas, o treinador do Porto falou das estatísticas, umas estatísticas ridículas, porque ele devia de ver é que das 15 simulações que os jogadores do Porto tentaram fazer, o árbitro marcou aí 5 ou 6. Portanto, só aí perdeu-se muito tempo. E não foi o Sporting que perdeu tempo, porque o Sporting, até na parte final do jogo, fez aquilo que o Miguel disse muito bem, marcou um canto rápido, o Adam não agarrou a bola e mandou-se para o chão, meteu a bola em jogo, e portanto, eu acho que as pessoas não sabem perder, e o Porto só tem que desculpar com ele próprio. O Porto não fez nada para ganhar porque tinha medo de perder. Essa é que foi a verdade. O Porto, em casa, normalmente tem um caudal ofensivo muito maior, se bem que o Sporting esteve muito bem concentrado, não se preocupou com provocações, porque de certeza que muitos deles foram provocados para ver se reagiam. Tiveram sempre um equilíbrio emocional extraordinário e só assim se consegue não perder no Estádio do Dragão. E, portanto, eu acho que o Sporting não fez um grande jogo, mas o Porto também não fez porque teve medo do Sporting. Houve 2 oportunidades para o Porto e uma para o Sporting, que é normal para uma equipa que joga em casa, e penso que foi um jogo, acima de tudo, muito tático, e que o Sporting o resultado foi mais favorável ao Sporting do que propriamente ao Porto. Isto não quer dizer que o campeonato esteja ganho, e o Miguel há bocado aflorou aí um pouco essa situação. Não vamos embandeirar em arco. Eu realço aquilo que se passa noutros campeonatos, em que há equipas que já iam com os pontos de avanço e agora diminuíram drasticamente perante os segundos e os terceiros classificados. Isto pode acontecer a todos, e vamos manter o discurso. Nós, sportinguistas, vamos manter o discurso que Rubén Amorim e os seus jogadores têm, com humildade. Ainda hoje João Mário fala, vários jogadores falam, com humildade. Vamos ganhar o próximo jogo, e depois agora há um slogan dentro do grupo, se nós ganharmos estes 7 jogos antes de apanharmos um ciclo muito difícil no campo teórico, e aí sim nós podemos acreditar que somos campeões. Isso é tudo bem estudado ao pormenor, e não estamos a menosprezar os adversários. Temos respeito pelos adversários, ao contrário de outros,
nós temos muito respeito pelos adversários. E, portanto, o Sporting, neste momento, vai com 9 pontos de avanço do segundo classificado e é por mérito próprio. É o Sporting que joga com classe, é o Sporting que joga, nota-se, as pessoas, eu falo com a maioria das pessoas, as pessoas dizem mesmo, e eu digo também, porque eu sou um homem do futebol. O Sporting, aquilo que se vê ao domingo é treinado durante a semana. São coisas organizadas. Não é como o Porto, Manuel, que é bola para a frente, na confusão e mais nada. Pedro, e rapidamente também te pergunto, esta questão dos bancos, é também por tudo isto que hoje em dia as equipas de arbitragem estão cada vez mais atentas ao que se passa nos bancos e até têm mais poder para, do ponto de vista disciplinar, intervirem nesse sentido? Sim, eu não sei se isto é algo treinado durante a semana, como o Manuel Fernandes acabou de referir. Se de facto é utilizado como estratégia por parte das equipas, eu acredito que podem de facto tentar, mas é algo que não quero acreditar que não funciona. E não conseguem influenciar as equipas de arbitragem. Eu pegaria neste tema noutra perspectiva, é que para quem se queixa de que há pouco tempo útil de jogo e que o jogo tem paragens excessivas, o facto de um banco se levantar 12 vezes automaticamente vai implicar que algumas dessas vezes o jogo seja interrompido para o árbitro se dirigir a esse mesmo banco para advertir ou expulsar alguns dos elementos. Portanto, eu iria mais nessa perspectiva. E por falar em arbitragem, Miguel, o Jornal A Bola noticiou nos últimos dias aqui uma alegada proposta que se vai mesmo avançar para um intercâmbio na próxima temporada com um importante campeonato europeu, um intercâmbio de árbitros, ou seja, árbitros portugueses apitarem nesse país e árbitros desse país apitarem no campeonato português. A APAF já reagiu, não se mostrou a favor desta medida. Qual é que é o posicionamento do Sporting em relação a esta proposta, se isto de facto corresponder à verdade e se avançar? Primeiro, se responde à verdade ou não, temos que perguntar aos jornais, porque o Sporting apenas soube desta intenção pela imprensa. Mas, relativamente ao assunto e assunto de arbitragem, o Sporting tem dado demonstrações e confia, obviamente, no presidente do Conselho de Arbitragem, que convém relembrar sempre que recebeu uma herança pesada e complicada do Sr. Vítor Pereira. Não se arruma à casa de um dia para o outro e nós aqui no Sporting sabemos bem disso. Além do Artur Soares Dias, que o Sérgio Conceição gostava de ver apitar os jogos do Futebol Clube do Porto, mas que há um ano o presidente do Futebol Clube do Porto estava contra a nomeação dele, nós consideramos que além dele há de facto uma geração de árbitros que tem qualidade. E por isso, mesmo a reação da APAF, parece-me que eles apenas leram o título da notícia e depois não leram a continuação. Porque se for uma parceria e um intercâmbio, eu não vejo onde é que está o tal atestado de incompetência que a APAF fala aos árbitros portugueses. Muito pelo contrário. Até pode ser uma coisa bastante interessante e se for para melhorar a arbitragem em Portugal, diria também que tudo ok, maravilhoso. Além do mais, acho que esta medida é quase normal e positiva se nós percebermos que vivemos no continente europeu e que existe já uma livre circulação dos jogadores. Por isso, não existir essa circulação de árbitros, diria que é quase incompreensível para a própria classe. E por isso, se for uma parceria com uma liga tão forte ou mais forte do que a nossa, acho que pode ser uma parceria interessante. Pedro, partilhas aqui do otimismo, no fundo, e da concordância do Miguel ou das críticas do presidente da APAF? Bom, André, é um pouco o que o Miguel disse. Eu desconheço o enquadramento desta situação. Não sei se será um intercâmbio, se vamos ter árbitros portugueses a arbitrar as principais ligas, porque não faz sentido estarmos a receber árbitros de ligas que não sejam as Big Five. Portanto, primeiro teria que perceber melhor como é que de facto vai ser implementada esta situação, se de facto for para avançar. Mas obviamente seria importante termos os melhores árbitros internacionais eventualmente em determinados jogos, desde que isso também permitisse aos nossos árbitros brilharem lá fora nas principais ligas.
Muito bem, avançamos neste Raio-X Sporting. Miguel, outra das notícias, e esta sim tem confirmação oficial, é a centralização dos direitos televisivos até à temporada, uma medida que terá de avançar e de ser regulamentada até à temporada de 2028-2029. Saiu de um Conselho de Ministros este decreto-lei. O Sporting e particularmente esta administração do Presidente Frederico Varandas defendeu desde o início a centralização dos direitos televisivos. Portanto, eu imagino que aplauda esta notícia, esta medida. Sim, mas antes de chegarmos a 2028, temos de nos lembrar que existem contratos, que os contratos são para se cumprir e que nós temos um contrato com um parceiro que tem sido muito importante nestes últimos anos com o Sporting. Agora, obviamente, uma vez terminado esse contrato e desde que defenda os interesses do clube, claro que será uma medida boa para o futebol português. Eu acredito que o Presidente Frederico Varandas, em entrevista ao Canal 11, se eu não estou em erro, defendeu essa e outras medidas para a melhoria do espetáculo do futebol em Portugal, como a redução do quadro competitivo, etc. Eu, por acaso, não tive tempo de fazer essa pesquisa antes de vir para aqui, mas acredito que Portugal, se não é o único, é dos poucos países da Europa que ainda não tem estes direitos centralizados e no fundo, isto permitirá, desde que permita um maior encaixe de dinheiro, ou mesmo que estão a encaixar, diria, os clubes grandes, a ideia será obviamente tornar todos mais competitivos e se assim for, não vejo mal nenhum, pelo contrário. Muito bem, avançamos para outro tema. Miguel, foi também noticiado que, no que toca ao processo contra o treinador Mihajlović, que o Sporting foi condenado a pagar mais 750 mil euros de indenização ao treinador que chegou a ser contratado, mas que depois acabou por ser demitido. Esta notícia confirma-se, o Sporting vai apresentar um recurso, como é que é? Esta decisão, para se perceber, é uma decisão que juridicamente se chama decisão não fundamentada, ou seja, ainda estamos à espera dos ditos fundamentos para apresentarmos o recurso, mas obviamente que o recurso vai ser interposto, até porque não se pense que o Sporting ficou com 750 mil euros para não pagar ao treinador sérvio. O que o Sporting fez foi pagar as obrigações fiscais que o senhor tinha em Portugal, pagando ao Estado em imposto 750 mil euros, coisa que ele agora reclama para si. Nós achamos que a razão está do nosso lado e, obviamente, iremos até às últimas instâncias. Diz também que o Clube Brasileiro Sport não pagou o que devia ter pago, a dívida, pelo avançado brasileiro André Filipe, uma dívida de cerca de 900 mil euros. Confirma-se que existe esta dívida? Confirma-se que existe a dívida, que não pagaram e que não existe acordo de pagamento. Avançamos para as modalidades. O handball do Sporting está nos oitavos de final da Liga Europeia. É mais uma conquista, no fundo, para esta equipa que nos últimos anos tem vindo a reforçar a presença a nível europeu e reforça, por consequência, o prestígio também a nível europeu do Sporting. Que expectativas é que tem para esta fase da competição agora a formação de Rui Silva? Primeiro, acho que devemos valorizar o esforço que os responsáveis do handball do clube têm realizado nesta época que é uma época tão atípica e tão diferente e tem de facto feito um esforço para que tudo se passe dentro de uma normalidade possível. Obviamente que o Sporting, tal como eu disse anteriormente, relativamente a outros campos, seja na Europa ou seja em Portugal, quando entramos em campo é com um pensamento que é a vitória e obviamente esse pensamento também estará na equipa de handball e nos nossos responsáveis, sabendo de antemão, obviamente, que temos equipas fortíssimas pela frente, mas que vamos tentar fazer o nosso melhor, obviamente. Éric Mendonça é mais um símbolo da formação do Sporting a renovar o contrato, neste caso do futsal, ainda que este processo de negociação, pelo menos, tenha gerado algum burburinho, como é habitual, nomeadamente nas redes sociais. Foi, de facto, um processo de negociação difícil ou nem por isso? Não diria que foi difícil e diria que o burburinho terá sido causado possivelmente pelos mesmos autores do burburinho do Salvador, mas a verdade
é que tanto um como o outro são atletas do Sporting, são atletas que representam o nosso clube, que têm o nosso ADN e que obviamente estamos felizes por terem renovado com o clube. Relativamente ao Érico, eu creio que será na próxima quinta-feira que também vamos transmitir uma entrevista longa com ele e será uma oportunidade, enfim, para todos perceberem que isto foi uma negociação fácil e é um atleta que quer estar no Sporting e que o Sporting obviamente quer que ele esteja cá. Érico Mendonça, um símbolo da formação do futsal que acaba de renovar contrato com o Sporting. Regressamos então ao empate da 21ª jornada do Sporting no Estádio do Dragão. O Sporting que se mantém na liderança do campeonato, mais 9 pontos sobre o Sporting de Braga, mais 10 sobre o Futebol Clube do Porto. E há pouco já fomos também, de resto, ao longo deste Raio-X Sporting, Manuel Fernandes, falando sobre alguns dos destaques desta equipa, a solidez defensiva que o Sporting voltou a demonstrar. Foi mais um jogo sem sofrer golos e esse de facto é o grande mérito, digamos assim, desta equipa, que mesmo que não tenha estado como noutras noites ao nível ofensivo, de resto Rubén Amorim admitiu isso mesmo na conferência de imprensa. Convém recordar que foi o primeiro jogo desta temporada no campeonato em que o Sporting não marcou golos, tinha marcado golos sempre até aqui, mas ainda assim valeu esta consistência defensiva que garantiu um ponto que naturalmente, apesar de tudo, serve os interesses da equipa e do clube. É isso mesmo, André, é isso mesmo. O Sporting teve. Este ponto foi conquistado, este empate foi conquistado pela boa organização defensiva. E quando se fala em boa organização defensiva, não quer dizer que sejam só as defesas. Eu vi, por exemplo, Pedro Gonçalves, na parte final do jogo, a defender perto do Pedro Porro. Portanto, a equipa foi muito unida, lutou por um resultado positivo e penso que conseguiu conquistá-lo por mérito próprio. O Sporting, por aqui se vê a diferença entre as equipas. O Futebol Clube do Porto já perdeu 9 pontos em casa, sofreu 11 golos em casa, sofreu mais golos em casa do que o Sporting sofreu no campeonato todo. Portanto, esta diferença pontual existe porque, de facto, a nível exibicional e a nível coletivo há uma diferença entre as equipas. E isso foi notório durante o ano todo. Portanto, não quer dizer que daqui para a frente não se possa mudar, mas até aqui o Sporting demonstrou que é a melhor equipa, que é a equipa mais organizada, que é a equipa mais trabalhada, a equipa que faz coisas trabalhadas no dia-a-dia. Isso é notório e, portanto, eu acho que o Sporting nesse aspecto está no bom caminho, é manter a cabeça fria, nada de deslumbramentos, porque eu estou-me a lembrar que o Sporting, se bater o recorde de 81-82, e aqui eu também vou dizer que em 81-82 perdemos um jogo à 22ª jornada, e depois houve ali mais um percalço ou outro e às tantas íamos com 7 pontos de avanço e ficámos com 2 e depois então reunimos e então conseguimos superar-nos outra vez e embalar para o campeonato. Portanto, um campeonato são coisas muito, é uma prova de regularidade e o Sporting está a ser a equipa mais regular. Mas ainda faltam 13 jornadas para acabar o campeonato e, portanto, vamos manter este espírito, manter esta frescura física e mental, porque o Sporting tem todas as condições para este jogo. O próximo jogo é um jogo muito complicado com o Santa Clara, que é uma equipa que joga muito bem, tem uma organização muito boa, quer defensiva, quer no contra-ataque. É uma equipa tem um jogador muito forte na frente e que segura muito bem a bola, o que permite que os outros setores apareçam mais na frente para o apoiar e, portanto, é uma equipa que nos vai dar trabalho e espero que o Sporting esteja inspirado e que os jogadores estejam inspirados e manter este espírito de vitória. 1982, Manuel. Veremos, é isso que acontece já então na próxima sexta-feira. Pergunta, entretanto, aqui ao João Olivença. João, a solidez defensiva foi de facto o grande segredo do Sporting no Estádio do Dragão, à semelhança do que tem acontecido nesta temporada e particularmente no campeonato, e eu pergunto qual é que foi o segredo para que o Sporting mais uma vez evidenciasse essa solidez defensiva?
Olha, André, eu acho que o segredo do Sporting esteve novamente no meio-campo, e esteve no meio-campo com dois jogadores que eu acho que foram determinantes pelo seu posicionamento. É possível ver, através de dados estatísticos, o mapa de calor que muitas vezes é dado depois dos jogos, os sites têm toda essa informação, mas quem está a ver o jogo, e eu, como vi duas vezes, consegui perceber que o Sporting, muitas vezes, na seu momento de organização, o Porto pressionava. Se dizia e se disse muitas vezes que o jogo está amarrado. O Futebol Clube do Porto não deixava que o Sporting fizesse o seu jogo habitual. E aí o Futebol Clube do Porto teve bem. Envolveu os seus jogadores defensivamente para dificultar um momento de construção. Mas o problema não foi esse. O problema era quando a bola passava. E o Sporting teve a capacidade, muitas vezes, com o posicionamento mais recuado de Palhinha, como é habitual, e o posicionamento mais adiantado de João Mário, de conseguir desbloquear algumas situações, mas que depois, de alguma forma ou outra, acabou a bola por não entrar. Eu posso dizer que, a nível daquilo que são os cortes de meio campo, os jogadores com mais cortes neste jogo foram o Palhinha, o Fedal, o Gonçalo Inácio e o Coates. São jogadores que tiveram muita importância e muita preponderância naquele momento e naquele espaço de jogo. O Sporting é muito forte na recuperação da segunda bola e é muito forte precisamente por ter jogadores, os três centrais mais os dois do meio campo, que muitas vezes criam ali uma linha em quando a bola para ganhar é chamada segunda bola. Palhinha esteve muito bem posicionado, João Mário também, mas o Sporting esteve em evidentes dificuldades por estar em inferioridade numérica, e daí concordo um bocadinho com o Manel. Eu acho que o Futebol Clube do Porto teve muito medo de arriscar mais, porque colocou na zona do meio campo, e foi visto durante o jogo, colocou na zona do meio campo o Sérgio Oliveira e o Uribe muito próximos daquela zona central do campo, não permitindo a que João Mário e Palhinha pudessem recuperar a bola e às vezes pressionando os centrais. Depois, Otávio e Manafá vinham muitas vezes para o corredor central, dificultando, criando uma situação de superioridade numérica para não permitir as tais bolas que o Sporting faz de ligação para os três jogadores da frente. E depois, com a substituição mais tarde de Marega, porque Marega também era um jogador que recuava muito, o Futebol Clube do Porto, de facto, colocou o Sporting numa rede difícil para poder sair jogar, é um facto, mas com esta rede que criou, abdicou muito daquilo que é a sua capacidade ofensiva. E o Sporting esteve a fazer uma luta, geralmente em inferioridade numérica no meio campo, mas que conseguiu aguentar durante quase toda a partida. Vemos dados estatísticos dos três jogos do Sporting, o Sporting nos dois primeiros jogos, nos jogos em que ganhou, do jogo 2-2, teve mais posse de bola e tiveram os mesmos remates, e o jogo deu empatado. No segundo jogo, o Sporting teve mais posse de bola e mais remates à baliza, ganhou o jogo. Desta vez o Futebol Clube do Porto teve mais posse de bola e mais remates, e o resultado ficou 0-0. E eu acho que aqui as equipas, quando se diz que estão muito amarradas porque se preocuparam demasiado do seu ponto de vista defensivo. O Sporting tentou manter o seu jogo e manteve, os três centrais mantiveram um apoio aos dois médios centros, os dois laterais não subiram tanto, mas mantiveram o apoio aos três jogadores da frente, e o jogo não saía daqui, não saía de passos longos, não saía do jogo central, muita dificuldade para os jogadores da zona central fazerem passos. Posso destacar que os jogadores com mais passos foram os centrais do Futebol Clube do Porto e o Manafá, também João Mário também foi um dos jogadores com mais passos, depois também, mas isto significa que a bola circulava muito entre centrais e laterais, muito principalmente pelo lado direito, ao procura do lado direito, pelo parte do Futebol Clube do Porto, e o Sporting sempre muito bem organizado a defender. E daí, o Sporting, que apesar de ter não uma pressão tão efetiva nos jogadores da frente, conseguiu recuperar mais vezes a bola. E das vezes, principalmente a partir dos 70 minutos, 68 minutos, em que recuperava a bola e que o Futebol Clube do Porto não foi capaz, porque é muito difícil manter aquela pressão durante 90 minutos, o Sporting já aí sim cria logo oportunidades de golo. E a partir daquela substituição, a entrada de Mateus Nunes, em que há uma troca de Manafá, e Otávio fica do lado esquerdo, Otávio que estava verdadeiramente cansado, porque teve de ir muitas vezes à zona central e depois ir perdendo o seu ímpeto ofensivo, porque ia muitas vezes defender e fechar o espaço central, ou seja, o facto dos jogadores do Futebol Clube do Porto, na minha ótica, se preocuparem demasiado com o processo defensivo ou o processo ofensivo do Sporting, levou a que o Sporting tivesse vantagem, porque quando percebeu, a partir dos 60, 70 minutos, o Sporting percebeu e começou a criar e a jogar de forma diferente. As substituições ajudaram muito. De destacar, Taremi tem duas oportunidades de gol, mas nenhuma vai à baliza, e que Mateus Nunes tem uma oportunidade de gol, mas também não vai à baliza. Portanto, se nós olharmos para o jogo esteve efetivamente muito amarrado, o Sporting tentou fazer o seu jogo, não foi capaz de fazer o seu jogo, porque efetivamente o Futebol Clube do Porto esteve muito, muito organizado defensivamente e muito preocupado com as movimentações do Sporting, e eu destaco o João Palhinha novamente como um dos pilares fundamentais de roubos, para jogadores com mais roubos e mais cortes durante toda a partida, e com a capacidade depois de João Mário de esticar o jogo e de fazer a ligação com os três jogadores da frente. O Sporting poderia ter tido a oportunidade ainda
porque nessa fase já Sérgio Oliveira e Mateus Uribe já estavam muito cansados. A entrada de Evanilson foi porque Marega já não conseguia correr mais, já estava tão exausto de andar para trás e para a frente, teve de fazer a entrada de Evanilson, que também se posicionou muitas vezes a defender na zona central, criando a tal superioridade numérica no meio, e o Sporting sempre a tentar jogar. O que aconteceu? Aconteceu que o Sporting, que a linha defensiva do Foco do Porto começou a recuar, como habitualmente fez e bem, mas já com Manafá do lado esquerdo, Corona do lado direito, já não era uma linha organizada. E a linha média, já sem Sérgio Oliveira, e muitas vezes com o Uribe solto, dava muito espaço. E o Sporting, se tivéssemos a oportunidade de ver o jogo novamente, veríamos que o Sporting teve ali várias situações em que, se o último passo ter entrado bem, se calhar o resultado teria sido outro, tal como aquela oportunidade do Mateus Nunes por cima da barra. Um jogo amarrado dentro das 4 linhas. Vamos perceber agora como é que saiu a equipa de arbitragem com o Pedro Azevedo. Pedro, começamos por um lance aos 6 minutos, um possível penalti, pontapé de penalti, a favor do Futebol Clube do Porto. Aos 6 minutos acontece este lance de ataque do Porto pelo lado direito. Marega adianta a bola e já dentro da área, Nuno Mendes de carrinho consegue antecipar-se e jogar a bola. Portanto, há contacto posterior, não faltoso, e portanto, decisão correta de João Pinheiro ao deixar prosseguir o jogo. Aos 18 minutos, há falta de Gonçalo Inácio sobre Taremi? Não. Novamente é um lance de ataque do Porto, uma bola longa a lançar Taremi. Quem disputa com o Gonçalo Inácio, já à entrada da área, acaba por cair já dentro da área. Portanto, é o Taremi que procura o contacto com o Gonçalo Inácio e que provoca a sua própria queda. O lance, entretanto, é interrompido por fora de jogo, parece-me mal assinalado, mas ainda que o lance eventualmente tivesse prosseguido, não haveria falta de Gonçalo Inácio. Portanto, a decisão errada no que diz respeito ao fora de jogo, no que diz respeito ao lance, não haveria lugar a qualquer infração, a assinalar qualquer infração. Aos 27 minutos, entrada de Nuno Mendes sobre Otávio, um pisão sobre Otávio, um cartão amarelo bem mostrado ao lateral do Sporting. Sim, portanto este lance ocorre a meio do meio campo defensivo do Sporting. Nuno Mendes chega atrasado e de forma negligente pisa o Otávio. O árbitro na altura aplica bem a lei da vantagem e na primeira interrupção então adverte Nuno Mendes, portanto a advertência correta a Nuno Mendes. Aos 55 minutos, na sequência de creio que é de um pontapé de canto, ali uma troca de palavras entre Pep e também Fedal, João Pinheiro acaba por mostrar o cartão amarelo aos dois jogadores. Bem mostrados os dois cartões? Sim, portanto há de facto, no seguimento de um pontapé de canto, há de facto uma infração de Fedal sobre Mbemba, assinalada por João Pinheiro. Pep inicia uma troca de palavras, Fedal responde. E, portanto, incorrem os dois numa conduta antidesportiva. O João Pinheiro acaba por advertir os dois jogadores e aqui, portanto, as duas advertências são bem feitas, obviamente, mas queria ressalvar aqui um ponto, que é no momento em que tanto se fala do tempo útil de jogo, da quantidade de cartões exibidos, este jogo poderia ter tido somente um cartão amarelo, e com esta situação acaba por ter 3 cartões amarelos e por haver perda de tempo também. Portanto, decisão correta, mas só este apontamento. Aos 77 minutos, mais um possível pontapé de penalti, mas desta vez a favor do Sporting, um lance com João Mário. Sim, portanto é novamente um cruzamento. O João Mário consegue cabecear a bola sem oposição. E no momento seguinte sofre contacto nas costas por parte do Uribe. Portanto, como referi, o contacto é posterior a João Mário ter cabeceado a bola, acaba por não influenciar a forma como este joga e não influencia a jogada. Portanto, contacto natural, na minha opinião, sem interferência na jogada. Portanto, decisão correta de João Pinheiro ao deixar prosseguir o jogo. João Pinheiro vai a exame. Pedro, qual é que é a nota final do árbitro do Clássico? Portanto, um jogo muito relevante em termos do desfecho deste campeonato.
um jogo com pressão acrescida por todo o enquadramento que se criou, que vem de já 4, 5, 6 semanas. O árbitro esteve muito bem, nota 4 para João Pinheiro. Responda muito rapidamente, Manuel Fernandes. Para si também tem nota positiva, João Pinheiro? Tem, fez um excelente jogo. Concorda com o Pedro hoje? Não se deixou influenciar e fez um jogo, uma arbitragem de nível. Obrigado, Manuel Fernandes, obrigado também Pedro Azevedo, obrigado João Olivença, agradeço também aqui ao Miguel Braga por terem estado connosco neste Raio-X Sporting, que chega assim ao fim. Agradeço também naturalmente o facto de ter estado connosco em mais uma noite de segunda-feira.